shalom לכולם. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat, 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 Shabbat shalom. Am Israel, Am Israel, Am Israel, hi. 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 Oh Davinu, hi. Oh Davinu, hi. Oh Davinu, oh Davinu, oh Davinu, hi. Oh Davinu, hi. Oh Davinu, hi. Oh Davinu, oh Davinu, oh Davinu, hi. Zahor et Yom HaShabbat e Lekadeshu. Lembre-te do dia de Shabbat para santificá-lo. Shabbat Shalom, meus queridos irmãos, que bênção poder estar aqui com vocês nessa manhã de Shabbat tão maravilhosa. Eu tô aqui para falar mais um pouquinho sobre os estudos da Parashá Vairá, para a gente continuar a nossa saga aí, junto com o Aaron, junto com o Moshe, e ver o que vai acontecer nesse processo de libertação do povo de Israel do Egito. Mas antes, eu gostaria de fazer o Shaharit com relação ao Sidur, que você pode conseguir, inclusive, aqui, ó, dentro do nosso QR Code do Chuva Total. Lá você tem um Sidur gratuito para você poder acompanhar. A gente vai cantar o Matovu e fazer as outras preces, as outras orações e bênçãos, as brachot dessa manhã, tá bom? Então eu espero que você aproveite. Se você tiver com seu Sidur, cante conosco e que seja abençoado. Vamos lá. Começando pelo Matovu, é o item 12 do Sidur. Deixa eu arrumar o microfone. Então, vocês não vão conseguir me escutar adequadamente. Vamos lá. Matovu Ohaleha Yaakov Mishkenoteha Israel Vani berobas decha Avo veitecha Istave eleha Shecha beirate echa Quão agradáveis são tuas tendas, ó Yaakov, os teus tabernáculos, Israel, por tua misericórdia, entrarei em tua casa, me prostrarei, lá temerei tua santidade, Adonai. Baruch Hashem. Vamos para o item 13, o Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel,
הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. השם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובסופך ובקומך וקשרתם לאותת ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. לעולם ועד. Baruch Hashem. Agora em português. Ouve, ó Israel, o eterno nosso Elohim, o eterno é um. Bendito seja o nome da glória de seu reino para toda a eternidade. E amarás a Adonai, o teu Elohim, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua capacidade. E essas palavras que ordeno a você hoje estarão no seu coração. Ensine-as com cuidado aos seus filhos. Fale a respeito delas ao sentar-se em tua casa, ao viajar pela estrada e ao deitar-se e ao levantar-se. Ate-as à sua mão como um sinal. Ponha-as na parte frontal da cabeça entre os seus olhos e escreva-as nos batentes das portas de sua casa, em seus portões. Baruch Hashem, vamos para o item 14, o Barehu. Baruch et Adonai HaMevorah, Baruch Adonai HaMevorah, Leolam Vaed. Abençoem ao Eterno, abençoado. Abençoado é o Eterno, o abençoado para todos sempre. Vamos agora para o item 15, Or Hadash. Or Hadash, al Tzion Tahir, Or Hadash, al Tzion Tahir. Or Hadash, al Tzion Tahir, Or Hadash, al Tzion Tahir. Or Hadash, al Tzion Tahir, Or Hadash, al Tzion Tahir. Venisque Hulano Minera Leoro. Venisque Hulano Minera Leoro. Baruch atah Adonai Yotzera Meoro. Agora em português, uma nova luz sobre Sião brilhará e desfrutaremos todos rapidamente pela sua luz. Abençoado sejas tu, Eterno, Criador das luzes. Agora o 16, vamos ler alguns textos em forma de oração da Escritura. Salmo 116, 12. Ma'ashiv ladonai kol tagmolohi alai. O que darei ao Eterno por todos os benefícios que me tem feito? O cálice da salvação erguerei, e o nome de Adonai clamarei. Salmo 121, 1. Eleva os meus olhos aos montes, de onde virá meu socorro? Meu socorro vem do Eterno, Criador dos céus e da terra. Baruch Hashem. Agora a gente começa o nosso estudo, pessoal. Vamos lá. Deixa eu guardar o violão aqui. Companheiro. Prontinho. Baruch Hashem. Vamos voltar então. Nós estávamos em Shemot 7, verso 6. Deixa eu ver. Isso mesmo. Shemot, capítulo 7, verso 6. Já abriu o coração? Se sim, abra a sua escritura e vamos continuar com o nosso estudo. Vamos lá. Vaias Moshe ve'Aharon kasher tzivah Adonai otam. E fizeram Moshe e Aharon conforme ordenou Adonai para eles. Kenasu, assim fizeram.
O Moshe Ben Shimonim Shana, aqui a gente está vendo a idade, ó, ele foi nascido há 80 anos atrás, então Moshe tinha 80 anos. Ve Aharon Ben Shalosh Shimonim, então Aharon tinha 83 anos, Shana aqui na frente os anos. Be Davidam El Faraó, quando falaram com o faraó, então essa é a idade deles. Veja como a gente já tinha observado, que Moshe, ele não assumiria, não teria condições, inclusive físicas, de assumir posição como um líder militar do povo a essa altura. Se lembrem que na sua partida, ele inclusive tentou trazer o povo no sentido de um líder militar. E a esse momento, tendo passado tantos anos cuidando de ovelhas nos desertos, próximo aos montes ali do seu sogro Itrô, ele já não tem mais o vigor da juventude dos 40 anos. Agora ele já é um senhor de 80 anos. Então ele não poderia guiar o povo de forma a uma revolução armada contra Faraó. Isso é para ficar evidente que a força de quem tiraria o povo do Egito não seria a força de Moshe, mas sim a força de Adonai. Toda a força viria de Adonai, o Eterno faria isso. É claro que Moshe seria o intermediário disso, mas a força viria do próprio Eterno. Vai Omer Adonai el Moshe ve'el Aharon lemor. E disse Adonai para Moshe e para Aharon, dizendo que idaver elechem. Quando o faraó disser lemor para vocês, tinula remofet, para que vocês dêem um sinal, um prodígio, uma maravilha, vi a Marta el Aharon, diga para Aharon, Kar et materra, pegue o seu cajado, ve hashlecha e jogue a lância, lifnei paró, de frente a Faraó, não na cara de Faraó, mas diante dele, é claro. E rie litanim, e ela será por um crocodilo. Isso aqui, quando eu comecei a estudar o hebraico, inclusive aqui no canal, quando eu pude perceber isso aqui, eu fiquei fantasiado. Por que a gente não vê tantas versões de traduções bíblicas com o tanin, né? Com o crocodilo? Eu acho que a cena deve ser muito forte. Você imagina um crocodilo se formando a partir de um cajado, depois de um crocodilo comendo o outro, que é o que a gente vai ver mais à frente, né? Porque o crocodilo de Aharon derrotou os crocodilos dos magos do faraó. A gente já vai estudar isso. Depois eu quero trazer um pouco da visão do porquê um crocodilo, não uma serpente, qual a diferença, existe alguma coisa ativa com relação às crenças dos egípcios. Hoje nós vamos tratar muito a respeito de como os egípcios acreditavam e eu presumo que inclusive pelo amor do Eterno. Veja, se você é de um povo que está sendo atacado por alguém, assim como o povo do Egito se via atacado pelas pragas, é importante a gente tentar entender como esse povo avaliaria a situação. Veja que a maioria das pessoas estava no Egito, os egípcios, muitos poderiam não ser, inclusive, pessoas maléficas, pessoas más, e estavam sofrendo por isso. E o Eterno faz questão de mostrar, através dos prodígios, um combate à casa real, ao faraó, inclusive Peró, o termo faraó vem de Peró, que significa grande casa, a casa real. Inclusive muitos acreditavam que a casa era real por causa da morada dos deuses nessa casa, dos deuses pagãos. É claro que a gente sabe que esses deuses não existem, mas para os egípcios existiam. Eles conduziam a vida desses egípcios, então eles eram uma força que conduzia a vida dessas pessoas. Então a gente, avaliando a situação, nós conseguimos entender, claro, não 100%, não completamente, mas o motivo e o formato dessas pragas. Nós já vamos falar sobre isso. Vai avô Moshe e Aharon, e entraram Moshe e Aharon, El Paró, diante de Faraó, vai Suken, e assim fizeram. Kasher tzivá Adonai, conforme disse Adonai, vai Shlecha Aharon, Et Mateu, enviou a Arão o seu cajado, Lifnei Paró, de frente a Faraó. Ve Lifnei Avdaiv, de frente aos seus servos. Vai Hilitanim, e ela foi por crocodilo. Vamos ver como que vai continuar esse embate. Vai Kragam Faraó, Lachachamim, e chamou o Faraó também os seus sábios, né? Vi Lamirashpim. Esses aqui são os feiticeiros. Veasu Gamhem. E assim eles também fizeram. Hartumei Mitzrayim, nas artes ocultas dos egípcios. Belahatihemken. Assim eles também fizeram usando as suas magias. A gente vai ver que, aparentemente, essas duas classes, dos Rahamim, dos sábios, e desses Mihashpim,
eles se unem para formar a classe dos Hartumim. É como se os magos de Faraó, a classe de magos de Faraó, fosse formada tanto por esses sábios quanto por esses feiticeiros, numa coisa só. E a partir daqui, desse ponto, salvo engano, só aparece a palavra Hartumim para falar dessa classe, desses magos, tá? Vamos continuar então. Vaishlehu e lançaram cada homem Matehu, a sua vara, o seu cajado. Vaiu letaninim, e elas foram por crocodilos. Vai haver. Vai lá, aqui é devorão. É um verbo devorar, é como se ele tivesse devorado mesmo, destruído. Inclusive, Balak vem desse verbo aqui. O nome de Balak, que a gente vai estudar mais pra frente, se o Eterno assim permitir. Vilar, derrotaram, derrotou, consumiu, né? Destruiu. Mater Aharon, a vara de Aharon destruiu et matotam, as varas deles. Então o crocodilo parece ter engolido os crocodilos dos servos do faraó, desses magos do faraó. Imagina que cena aterrorizante. Devia ter sido uma coisa aterroradora mesmo. É um crocodilo, um animal tão feroz, devorando outros crocodilos. Aqui é importante a gente ter uma visão de como que Faraó olhava para isso. Esse deus pagão aqui, eu trouxe a figura de forma ilustrativa para a gente poder conversar sobre isso. Ele é Sobek, é um deus pagão egípcio. Esse deus pagão egípcio é o deus dos crocodilos. Só que ele tem uma peculiaridade, esse deus. Ele é o deus que protege o faraó. Só que ele é um deus meio vira-casaca para a mitologia egípcia. É claro que eles não existem, mas eu estou trazendo para vocês a visão dos egípcios. Quando ele percebia que o faraó estava demonstrando fraqueza ou que o faraó não era forte, ele se virava contra o faraó. Isso no sentido, inclusive, da mitologia egípcia, porque ele servia a outros deuses pagãos que se assentavam no trono, e se houvesse qualquer mudança nos ares, ele debandava. Inclusive, ele debandou para o lado de Set, que foi um dos deuses egípcios, que era maléfico para os egípcios, um deus do caos, e se voltou contra os outros deuses. É uma coisa assim que para o faraó deve ter sido um sinal de alerta, um aviso. Olha, você está lidando com uma coisa muito maior. Sobek, que é quem deveria te proteger, já não está mais te protegendo. É uma coisa que o faraó já deve ter ficado bastante preocupado de ver isso. E os servos, os sábios, todos eles que eram envolvidos com o misticismo, o paganismo egípcio, também com certeza conseguiram perceber isso. E aqui pela primeira vez a gente vê o endurecimento do coração de Faraó. Só que esse endurecimento vem também do fortalecimento. É como se ele tivesse tornado fortalecido o seu coração, feito o seu coração se posicionar de forma que ficasse forte. É uma questão de demonstrar a arrogância do faraó, do rei do Egito. Então vamos ler aqui e a gente já comenta mais sobre isso. Vai Erezak le faraó, e endureceu-se e fortaleceu-se o coração de faraó. Vilosh ma alehem, e não ouviu a eles, Kasher de Beradonai, conforme havia dito a Adonai. Vai Omer Adonai el Moshe, e disse Adonai el Moshe, Kaved le faraó, pesado, glorioso ou pesado, tornou-se o coração de faraó. Me'en leshlaham, por não enviar o povo. Esse kaved lev eu traduzi por culpado e condenado à destruição. Porque o conceito do que está acontecendo aqui, a gente precisa também enxergar da forma como os egípcios enxergariam a situação. E o alerta que o Eterno dá a Moshe é um alerta como se para alguém que foi criado na cultura egípcia pudesse entender o que estava acontecendo. Para poder entender isso, não tem como a gente não avaliar os conceitos básicos da cultura egípcia no que concerne a culpa, entre outros pontos. Aqui a gente tem uma imagem, provavelmente gravada numa tumba, e nós temos aqui uma pessoa sendo julgada, um ser sendo julgado. Os egípcios acreditavam na fragmentação da alma em 5 partes, é uma coisa bastante complexa. Aqui o Bar, que é a parte do espírito, é uma confusão danada. A escritura é simples, né? Mas o paganismo é complexo, no sentido de criar um monte de coisa para confundir.
a cabeça das pessoas. Eu estou falando realmente dessa religião aqui, que hoje já não existe mais. Quando os egípcios faziam isso, era uma maneira, inclusive, de proteger a casta religiosa, porque se é tão complexo assim, apenas os que detêm esse conhecimento têm poder. Tá? Era uma forma de dominação. É claro, porque a religião é um dos pilares de Nimrod. Aqui nós temos uma balança, como vocês podem notar. Nessa balança nós temos dois pratos, é uma balança de medir por peso. De um lado nós temos um coração e do outro lado nós temos uma pena. Quem avalia isso de primeiro modo, sem estudar a mitologia egípcia, não consegue compreender o que está acontecendo. Se o coração que está aqui for mais pesado do que essa pena, que é a pena da verdade, de uma deusa chamada Maat, ela está sendo pesada aqui por um outro deus pagão chamado Anubis. Se há um peso excessivo desse coração, esse coração desce, existe até um limite, um limiar, como vocês podem ver aqui, ele está cuidando do nível de peso dessa pena, um limiar para que o coração não seja considerado pesado e, portanto, culpado. Esse limiar, inclusive, esse peso é trazido através das faltas que a pessoa cometeu, das maldades que essa pessoa cometeu. Então, o coração de Faraó estava recebendo o quê? Culpa, peso. Esse peso que o coração do faraó recebe é um peso que vai torná-lo culpado perante os próprios egípcios em algum momento. Aqui eu tenho outra imagem para mostrar esse mesmo processo. A gente tem os mesmos elementos, ó. Um deus com cabeça de chacal aqui, um deus pagão, que seria Anubis. Aqui nós temos uma fera chamada Amt, nós vamos falar dessa fera em breve. Aqui nós temos Toto, o deus do conhecimento, fazendo o registro de tudo que passou na vida desse ser aqui, ó, registrando em um livro, um Sefer. E aqui a gente tem um intercessor, que aparentemente é Horus, falando com Osíris, que é o rei dos mortos, o deus dos mortos. Veja que ele está com o pé sobre um escabelo aqui, né? Um apoio para os pés, e ele não pisa diretamente no chão. Os pés dele são cobertos, ele está como se fosse calçado. O corpo inteiro, na verdade, dele está calçado. Isso porque esse deus é um deus que foi mumificado, foi morto e picado pelo seu irmão, e aqui ele foi remontado. Eu estou explicando isso tudo para vocês conseguirem ter um panorama da visão do egípcio que iria ver todas as pragas e que também entenderia o conceito de peso do coração de Faraó. Para a gente que não tem esse conceito de peso, não consegue perceber bem o que estava querendo ser dito. O que estava sendo dito de forma sumária é: o coração de Faraó está sendo pesado contra essa pena e ele está se tornando cada vez mais pesado e culpado. E se um coração fosse tornado culpado, fosse visto como culpado, ele seria dado para essa fera aqui devorar. Essa fera que se chama Amit. Pode ver que ela inclusive tem um corpo meio de hipopótamo, um rosto de crocodilo, cabeça de leão, enfim, formado por animais que são mortais ao ser humano. E aí esse coração seria devorado por essa fera chamada Amt, e a pessoa teria a sua passagem, a sua entrada no mundo dos mortos para os egípcios negado. Então veja a complexidade, a confusão do que está acontecendo. E o Eterno, na sua benevolência, sabendo que o faraó, entre outros, foram criados nessa cultura, que eles conseguiriam entender essa mensagem para se arrepender, se arrepender com mais facilidade, entendendo o conceito do que estava acontecendo, ele usa essa linguagem de peso para que fique claro, fique evidente, não reste dúvida de que as pessoas que estavam passando por isso deveriam entender o que estava acontecendo, se não pelos meios do que disse o Eterno, mas sim pelos meios da cultura também que eles eram criados. Então não haveria desculpa para falar: não entendi o que estava acontecendo. Eu vou ligar uns filtros de áudio, porque eu acho que meu áudio vai ficar melhor se eu fizer isso. Me deem um instantinho aqui. Bom, muito bem. Espero que tenha ficado melhor. Vamos lá, meus irmãos. O embate, então, começa. Até ali era um aviso para o faraó. O faraó poderia ter permitido o povo partir. Ele poderia ter entendido o recado e deixado o povo partir. Muito isso serve para a gente também. Quando a gente tem, às vezes, amigos que não se baseiam na palavra do Eterno, às vezes colher o fortalecimento desses amigos, às vezes a gente está fazendo alguma coisa que é errada aos olhos do Eterno, e às vezes a gente tem amizades que podem, especialmente jovens, né? Podem ter essas amizades falando: isso aí não tem nada a ver, não faz mal nenhum. Se você começa a dar ouvido a isso, o seu coração se endurece, porque ele é fortalecido pelas palavras que saem da boca das pessoas que estão próximas a você. Amigos, pessoas que podem trazer uma influência negativa para sua vida e você não está percebendo isso. Então é importante a gente prestar atenção nisso. Será que se esses magos do faraó, esses sábios do faraó, esses feiticeiros do faraó, se eles tivessem dito ao faraó: olha, é uma luta que nós não podemos ganhar,
realmente é uma coisa que não dá pra gente entender como esse crocodilo venceu os nossos crocodilos, deixa esse povo ir. Será que se eles tivessem feito esse tipo de aconselhamento, o Egito teria sofrido tanto? Será que as coisas teriam sido como fato foram? Provavelmente não. O faraó poderia ter voltado atrás. Ele não teria o seu coração fortalecido. O verbo para fortalecer, hazek, significa realmente receber força. A gente até fala hazak, hazak, benita, hazek, né? É, Estejam fortes, seremos fortalecidos. A ideia é essa. É como se ele estivesse sendo fortalecido também pelos magos, os magos dando essa ideia. E por isso ele endureceu o coração. Então, cuidado com os conselhos dos ímpios. Inclusive, tem um dos salmos do Mordecai, que o Mordecai Heimson cifrou e canta pra gente sempre aqui, fala justamente isso, né? Pra gente tomar cuidado com o conselho dos ímpios. Lecha el faraó, vá até faraó, baboker, pela manhã, Rine Yotze, eis que ele sairá, Ramaimá, para as águas, Vi Nitzavitá, se ponha em pé, coloque-se de pé, Li Kratô, para chamá-lo, as Fathayor, na língua do rio, na beira do rio, né? Uma tradução aqui seria a margem do rio. E Ramate e a vara Asher Nihifar, a vara a vara que se transformou Linahash por serpente, Tikar Beiaderra, fique com ela em sua mão. Veja que o processo todo de tanto de jogar a vara, quanto aqui de ferir o rio, que é o que a gente vai ver, quanto de ferir o pó da terra, nunca foi o próprio Moshe fazendo isso. Sempre foi Aharon fazendo isso. Por que sempre foi Aharon? Porque Moshe foi beneficiado do palácio, ele comeu no palácio, ele viveu no palácio. O trono do faraó, que era quem recebeu essa mensagem de afronta da parte do Eterno, para libertar o povo, abençoou Moshe em outro momento. Então o Eterno não permite que Moshe faça isso, para não haver nenhum tipo de ingratidão na situação, porque Moshe foi beneficiado, assim como ele foi beneficiado por esse rio. Esse rio, o Rio Nilo, nas margens desse rio, ele foi colocado quando criança e protegido e não morreu. Então o Eterno vai usar aqui Aharon para fazer esses primeiros sinais, como a gente vai ver. Vê a Marte Live e diga para ele, diga para Faraó: Adonai Elohei Haivrim, Adonai, o Elohim dos hebreus, Shilachni enviou-me Elecha para você, Lemor para dizer, Shlachetami, envia o meu povo, Viavduni, e adorarão e me servirão, prestarão serviço, Bamidbar, no deserto, Vehine Loshmata Adko. E você não me deu ouvidos até agora, você não me ouviu. Eu disse para você fazer isso e você não me ouviu. Koamar Adonai, assim diz Adonai, Pesot Tedaki Ani Adonai. Nisto saberás que eu sou Adonai. Ine Anohi Maqué. Eis que eu ferirei o rio Bamate com a vara Asher Baiadi, que está na minha mão. Al-Hamai Asher Baior, toda a água que está no Nilo. Inerefu Ladam, e ela se tornará por sangue, elas serão sangue. Veja, o Eterno feriria o rio através da vara que estava na mão. A gente vai ver que é de Aharon. Hadagá, e os peixes Asher Baior, que estão no Nilo, Tamut, morrerão. O Vaash, e cheirará mal, terá fedor, Aior, o rio. Venilu Mitzrayim Lishtot Maim, e não poderão os egípcios beber da água Minhaior do Nilo. Vaiomer Adonai el Moshe, Emor el Aharon, e disse Adonai para Moshe, diga para Aharon, tome, materra, a tua vara, o nite e a derra, e estenda a tua mão, al mei, sobre as águas Mitzrayim, sobre as águas de Mitzrayim, al Naharotam, sobre o rio deles, al Ioriem, sobre o Nilo, ve al Agmeihem, e sobre os lagos deles, ve al Kol Mikve, e todo Mikve, olha que a palavra Mikve, a gente já fala disso, Meimehem, das águas deles, ve Yudam, e serão sangue, ve Hayadam, e se tornarão sangue, Behol Eretz Mitzrayim, em toda a terra do Egito.
Uvaetzim e as árvores, Uvavanim. Aqui se presume que sejam os recipientes, tanto o recipiente feito de madeira, quanto o recipiente feito de pedra, tudo que recebesse água do Nilo se tornaria em sangue. É uma coisa assim terrível. Imagina você ficar sem água por tempo indeterminado para você beber, para você fazer suas necessidades. Realmente é uma coisa muito complicada, muito complexa, especialmente para os egípcios que exigiam muitos os sacerdotes, o próprio faraó, banho ritual, um monte de coisa que eles sempre faziam. Aqui a palavra mikve, que eu chamei a atenção de vocês, tem a ver inclusive com um ajuntamento de águas que era utilizado inclusive pelo povo de Israel para poder fazer imersões, teve lá para purificação. Então eu chamei a atenção que mikve tem a ver com o ajuntamento de águas, não tem nada a ver com nenhum conceito religioso de qualquer denominação que seja, mas sim de um ajuntamento de águas. Ok? Vamos continuar. Vai a Surren. E assim foi feito. Moshe e Aharon, por Moisés, e por Arão, por Moshe e Aharon. Asher tzivá Adonai. Conforme ordenou, conforme a ordem de Adonai. Vai Rem, Bamaté, vai Yer, e ergueram o cajado sobre as águas, e feriu Etamai as águas Asher Baior, que estão no Nilo. Leinei Faraó, diante dos olhos de Faraó, Ulieinei Avtaiv, sobre os olhos de seus servos, Bairifru Kol Hamaim, e tornou-se toda a água Asher Baior Lidam, e transformou-se toda a água que estava no Nilo em sangue. A gente consegue ver que deve ter sido realmente, como é dito, uma maravilha, um prodígio, assustador, né? Para quem vê a água se transformar em sangue assim diante dos olhos, fantástico. Se você pegar uma galera de uma geração anterior, e você fizer um suco de uva com tangue, já devia ser uma coisa fantástica. Imagina um tanto de água desse virar sangue. É terrível mesmo. Radagá, Sherbaior, e o peixe que estava no Nilo, Metá, morreu. Vaivaash, e fedeu e cheirou mal. Aior, o rio. Vilô e Arlu, e não podiam, Mitzrayim, os egípcios, Liftot, Maim, beber água, Minhaior, do rio. Vaihi Adam Behol Eretz Mitzrayim, e houve sangue em toda a terra de Mitzrayim. Então, aqui, para encerrar cada uma dessas pragas, eu nomeei aqui, o Nilo agora é sangue, mas eu quero que vocês observem o que eu coloquei aqui. Outra figura de outro deus pagão. Para eles, esse fato do rio Nilo ser acessado dessa maneira e transformado dessa maneira deve ter sido muito mais impactante do que para a gente, por exemplo. E para eles tinha um outro quesito envolvido. É como se o Eterno tivesse destruído um deus pagão, um deus, uma divindade para eles adorada, servida. E era esse deus aqui, Deus Hapi. Eles acreditavam que esse deus era real, que ele era o deus do Nilo, era o deus que trazia vida para o Egito. Então eu imagino o impacto que houve sobre o psicológico dessas pessoas, principalmente dos cidadãos que estavam ali, as pessoas comuns do Egito estavam vendo isso acontecer. Deve ter sido realmente muito impactante. Mas a gente vai notar aqui uma atitude de Faraó que mostra que ele não estava muito preocupado com isso. Mas o Ren Hartumei, e fizeram assim. Hartumei, lembra que eu falei que apareceria essa frase para resumir os sábios e os feiticeiros? Hartumei Mitzrayim, os magos egípcios, Belateihem, na sua feitiçaria, vai Rezak Levi Faraó, e se tornou fortalecido. Olha só, eles conseguiram fazer, e aí o coração de Faraó, conseguiram repetir o prodígio, e o coração de Faraó se endureceu. Lembra que eu falei sobre os conselhos ruins? Olha aqui, Faraó olhou para os sábios fazendo e falou: se os meus magos conseguem fazer, não é algo tão extraordinário assim. Então veja, cuidado novamente com os conselhos. Velosh Maleim não ouviu a eles, Kasher de Beradonai. E aí o faraó não deu ouvido a Moshe e a Aharon, conforme tinha dito Adonai. Vai pen Faraó e duvidou o Faraó. Vai avô el Beitô. É como se ele tivesse nem ligado. Ele simplesmente não acreditou e entrou na casa dele. Não se preocupou com os servos, não se preocupou com as pessoas que estavam debaixo de sua autoridade, com as pessoas que moravam ali na região do Egito. Ele estaria bem, com certeza, né? Ele consegue extrair água para beber, fruta, suco. Ele não passaria mal com isso, ele não se importou com mais nada. Ele só se virou, vai avô el Beitô.
e entrou na sua casa, como se nada tivesse acontecido. Velochat libô, e não colocou o seu coração, gamlazot, também nisto. Veja o quanto aparece o coração nessa paraxá, né? Quanto a gente fala de coração. Vai Rifru, vai Rifru, Kol Mitzrayim, Saviv Hayor, e cavavam os egípcios em volta de todo o Nilo. Eles estavam buscando água. Maim Liftot, Quilô e Arlu, eles cavavam buscando água ao redor do Nilo, porque eles não, para beber, porque eles não podiam, Listot, beber, Mimei das águas Raior do Nilo. Então era um desespero, as pessoas estavam sofrendo. E o faraó simplesmente deu ouvido, virou, entrou na sua casa e não deu ouvido, virou, entrou na sua casa e as coisas ficaram assim mesmo. Ele não estava se importando. E aí eu trouxe um dos provérbios. Vejam aqui, quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Então, muitas vezes, no sistema de Nimrod, os ímpios podem fazer mal, as pessoas que governam podem fazer mal, e geralmente quem paga é o povo, as pessoas mais simples, né? Que estão muitas vezes aprisionadas, escravizadas pelos pilares, não? E são pessoas muitas vezes boas e que pagam por isso. Nem por isso a gente tem que ter raiva, ódio no coração. Pelo contrário, como Shaul Hachalia, o apóstolo Paulo, né? Diz, a gente deve orar pelos poderes estabelecidos, porque toda a autoridade vem do Eterno. Mas vejam que situação entristecedora para os egípcios. Passar por isso e o líder, a pessoa que podia tomar uma decisão e resolver isso tudo com uma única palavra. Era só ele dar a palavra, deixa o povo ir, e tudo seria resolvido. Ele não colocou o seu coração nisso, infelizmente. Vaiomer, Shiviat e Amim, e foram 7 dias, Aharei, Hakot Adonai et Hayor, após Adonai ferir o rio, ferir o Nilo. Vaiomer Adonai el Moshe, e disse Adonai para Moshe, Bo el Faraó, vá até Faraó, Marta Elaiv, e diga para ele, Amar Adonai, assim diz o Eterno, Shilar etami, envia o meu povo, Viaduni, e me servirão, Aqui se finaliza a primeira das pragas. Nós estudaremos algumas delas, não todas, mas a primeira já foi transformar esse rio. Imaginem eles verem essa divindade deles sendo derrotada, como deve ter sido terrível. E se te recusares de Shilar enviar o povo, Hine anohi nogef, eis que eu contaminarei et kol givulecha, todas as suas fronteiras, Batsifardim, com rãs, em rãs. Vai Sharat Hayor, elas se multiplicarão no rio, Tzfardim, as rãs, Vealu, e subirão, Uvaú Veveiterra, e entrarão em tua casa, Uvardar, e penetrarão Mishkaverra, penetrarão no teu quarto, Veal Mitaterra, e na tua cama, o Viveit Avderra, e na casa dos seus servos, o Veamerra, e do teu povo, o Vitanureira, que palavra difícil, o teu forno, né? É isso? Teu forno, o Vimisharoterra, e a tua amassadeira. Então, tudo ficaria coberto de rãs. E, sim, não terminou, vamos lá. O Verra, o Veamerra, o Verhol Avderra, e a Alu Hatzifardim. E em teu povo, e em teus servos subirão as rãs. Pra gente parece uma coisa, apesar de ser muito complicado você imaginar uma praga, uma infestação tão grande desses animais subindo, entrando, ficando, atrapalhando as tarefas diárias. Para os egípcios, eu posso te garantir que foi muito pior. Porque, novamente, para os egípcios, as rãs representavam uma divindade. Hecate, a deusa da fertilidade. Então, eu imagino eles vendo na cabeça deles uma deusa responsável pela fertilidade, não conseguir controlar a fertilidade dos seus próprios seres. Veja, ela era responsável pela fertilidade, as rãs se multiplicaram de forma com que a esfera de poder dessa deusa foi diminuída, é como se ela não existisse mais. Veja que coisa terrível que deve ter sido na cabeça desses egípcios. Vaiomer Adonai el Moshe,
Emor el Aharon. E disse Adonai para Moshe, diga a Aharon, Nite et yadeha, estenda a tua mão, bematerra, com o cajado, al haniharot, sobre as águas, al hanior, al hayorim, que estão no Nilo, todas as águas que estão no Nilo, vi ol haagamim, e sobre todos os ajuntamentos, al et Hatzifardim, e se erguerão as rãs al Eretz Mitzrayim, sobre toda a terra do Egito. Então elas subirão sobre toda a terra do Egito. Elas se reproduziriam no rio e subiriam à terra do Egito. Vaiet Aharon etiadô, e estendeu Aharon a mão dele al meimei Mitzrayim, sobre as águas as águas do Egito. Vita al Hatzifardim, Vitikas et Eretz Mitzrayim. Subiram as rãs e cobriram a terra de Mitzrayim, a terra do Egito. Vai a Surren Hahartumim, e fizeram assim também os magos, eu coloquei aqui os magos do faraó, e Lateihem, nas suas feitiçarias, veio a Luet Hatzifardim, e subiram as rãs al Eretz Mitzrayim, sobre toda a terra de Mitzrayim. Perceba que eles conseguiram replicar novamente o mesmo sinal, né? O sinal foi replicado por esses homens. Mas mesmo assim, o faraó dessa vez não aguentou e pediu água, não aguentava mais. E chamou a faraó e Moshe. Vai criar faraó, le Moshe u le Aharon. E chamou o faraó a Moshe e a Aharon. Vai Omer. E disse... Atiru el Adonai, roguem, é o mesmo verbo que Yitzhak tem para pedir que Rivka engravide, né? Tenha seus filhos. El Adonai, vai ser Hatzifadim mimeni, e apartem, castiguem essas rãs para longe de mim, o meami, e do meu povo, ve ashlacha et haam, e eu enviarei, vai ashlacha, enviarei, et o povo, vai esbru ladonai, e sacrificarão ao Eterno. Então veja, ele tinha conhecimento do que o povo queria fazer, né? Esse serviço seria um serviço que envolveria também o sacrifício a Adonai. Ele pede para castigar as rãs, tirar essas rãs de perto dele. Vai Omer Moshe e Faraó, e disse Moshe para Faraó: Hitfa Elai limatai, até quando você se gabará em cima de mim? É como se ele estivesse se colocando ainda numa posição sobre Moshe. Aí Tirliha, enquanto intercedemos pela derra por ti, por teus servos, o Liamer, e pelo teu povo, Lihakrit, para separar, esse verbo aqui é kará, né? Separar, Hatsafardim, as rãs, mimerra de ti, Umivaterra, e da tua casa, Rak Bayor Tisharná, apenas Tisharná, apenas no rio ficarão. Até quando que você vai ter essa postura, mesmo que eu interceda por você, pelo teu povo, pelos teus servos, até quando você vai ter essa postura de se gabar perante mim? É como se ele tivesse esse se gabar, no sentido de que até quando você quer que eu mantenha isso? Até quando você vai querer que essas rãs fiquem e você vai se colocar nessa posição? E aí vamos ver o que o faraó vai falar para ele. Até quando essas rãs deveriam ficar, né? Veja, fica bem evidente que tudo aconteceria conforme a palavra do faraó. O que ele dissesse, estaria dito. Se ele dissesse para enviar o povo seria enviado e as rãs sairiam. Mas vamos ver o que acontece aqui. Até quando, né? Moshe pergunta. E o faraó responde: vai, Homer, lemahar, até amanhã. Veja, aqui, esse até amanhã é uma coisa que vai perseguir o faraó durante todas as pragas. Ele falou uma vez, amanhã. E a partir daqui, vocês vão ver que sempre que as pragas forem ou retiradas ou postas, será lemahar, para amanhã também. É uma coisa assim que, conforme ele deu a palavra, o Eterno captou o sinal, o recado, e vai fazer conforme a palavra dele, para ele ver que as atitudes dele realmente têm um impacto muito, muito grande no que vai acontecer em toda a terra do Egito. Assim como Lavan, impressionado,
uma centena de anos quase antes, dá uma palavra e o Eterno, que não se esquece de nada, obviamente, como nós vimos ontem, lembrar essa palavra pro Lavan depois de tanto tempo, né? Enfim, vamos ver. Vaiomer lemachar, ele disse amanhã. Vaiomer kidvarecha, conforme a tua palavra, liman, para que te dá saibas, que em Camor, perdão, que em Adonai, que não há como Adonai, Elohim, que não há ninguém como Adonai, o nosso Elohim, não há quem se compare a ele. E Saru, e repreendidas serão Hatzifardim, as rãs, mimerra, de ti, elas serão repreendidas de ti, o miveiterra, e da tua casa, o meavaderra, e dos seus servos, o meamerra, e do teu povo, Rak Baior, apenas no rio Rak Baior, Kisharná, ficarão, apenas no rio, habitarão, se reproduzirão. Vai ser Moshe e Aharon, e saíram Moshe e Aharon, bem em Faraó, da presença de Faraó, vai Tsaak, e clamou Moshe El Adonai, clamou Moshe para o Eterno, Aldivar Hatzifardim, conforme o que havia acontecido sobre as rãs, Asher Sham le Faraó, das rãs que estavam postas para Faraó, perante Faraó. Então eles clamam ao Eterno. Vaiaz Adonai Kidavar Moshe, e fez Adonai conforme a palavra de Moshe. E Moshe, com certeza, teve o zelo de passar para o Eterno conforme tinha dito o faraó. Amanhã, né? Vai amutou, e morreram Hatzifardim, as rãs, min rabatim, nas casas, min hatzirot, nos pátios, o min hassadot, e nos campos. Vai tzibru otam, e amontoaram-os Hamarim, em montões, em montes, vai viash, e cheirou mal Haaretz, a terra cheirou mal. Vamos lá. Aqui, como de costume, eu estou trazendo para vocês perceberem quem era essa divindade que eles acreditavam que existia. Era Heket. Vai ir Faraó, e viu Faraó, percebendo que tinha passado, né? O problema tinha passado. Haitá Harvachá, e mudou o seu espírito. Aqui está a palavra espírito, ó. Ruach, é como se ele tivesse mudado de ideia. Não quis mais liberar o povo. Vi Hakbet, e pesado Etlibo, ficou o seu coração culpado, né? Culpado para condenação. Vilosh Maen Lehem, não ouviu a eles. Asher de Beradonai, conforme havia dito Adonai. Então, pela terceira vez, ele tem o seu coração mudado. O que ele tinha dito que faria, ele não faz, ele não cumpre o que disse que faria. Vaiomer Adonai el Moshe, Emor el Aharon, e disse Adonai para Moshe, diga a Aharon, Nite et materra, estenda o teu cajado, e rak et afar, e fira o pó a Aretz da terra, verraiá Lirnim, e serão como piolhos, surgirão piolhos, Behol Eretz Mitzrayim, toda a terra do Egito. Aqui a gente tem outra praga se iniciando. Veja que quem fez o procedimento de ferir o pó da terra ali, a areia, foi Aaron, não foi Moshe. Lembre-se que Moshe foi abençoado pelo pó da terra, que o ajudou a escapar. Ele ganhou tempo ao enterrar o egípcio que ele matou. Até nisso o Eterno pensou, não permitiu que ele fizesse isso. Vai a Surren, vai Etaharon et Iadó. E assim fez. Estendeu a sua mão a Harão, Bematerru, com o seu cajado, vai et Afar, e feriu Afar, o pó, a Aretz da terra. Vai Tri, Akinam, e foram piolhos, houveram piolhos, Baadam, nos homens, Uva Behemá, e nos animais, Kol Afar Haaretz Hayá Kinim, e todo o pó da terra virou piolho. Kol Eretz Mitzrayim, em toda a terra de Mitzrayim, toda a terra do Egito. Olha só, esses piolhos atacaram a todos. Todas as criaturas estavam sofrendo por causa da teimosia desse faraó. Tanto os homens, olha que legal, não tem como não observar, né? Ser humano, a palavra para ser humano, é Adam, é o nome do nosso pai, Adão de abençoada memória.
e os animais também foram afetados. Interessante a gente notar que os magos do faraó, ao invés de falar, faraó, isso aqui é complicado, eles tentaram ainda replicar essa feitiçaria, mas não disseram direto que era complicado, que não daria, e estava fora do controle deles. A gente vai ver que eles vão admitir que é uma coisa muito maior do que eles aqui. Mas aí o estrago já estava feito, o coração do faraó já estava endurecido. Não só por causa deles, mas por causa da natureza do coração do faraó. Veja, aqui a gente tem o Deus, o Elohim dos hebreus, que é um povo submisso, um povo que foi tomado, subjugado pelos egípcios, tomando conta do povo e derrotando divindades egípcias, o povo superior, a casta superior. É o mais fraco derrotando o mais forte. É uma coisa que é fora do padrão natural. Isso deve ter causado um temor terrível no faraó, principalmente ao ouvir da boca desses Hartumim, desses sábios, desses magos, que o que estava acontecendo não era uma coisa normal. Um poder superior ao deles rondando a terra e fazendo com que o povo fosse punido, o povo do Egito. Vamos ler aqui. Vayomru e disseram Hartumim, os magos, né? El faraó. Etzivá Elohim hi. Este é o dedo de Elohim. Então eles admitiram aqui, não é normal o que está acontecendo. Vai Razak lev Faraó, e se endureceu o coração de Faraó. Veloshma Alehem, não ouviu a eles. Kasher de Beradonai. Então veja, o Faraó ainda persistiu em continuar com o coração endurecido. Um coração que não se arrependia do que estava fazendo. E pela quarta vez, o seu coração é endurecido, é fortalecido. Aqui eu tenho a imagem de um outro deus pagão para os egípcios. Esse era o deus responsável pelo pó da terra, olha só. Geb, o deus da terra, o deus do pó da terra. Então, quando esse pó da terra é ferido, na cabeça dos egípcios, é como se esse deus pagão aqui tivesse sido derrotado. Então, veja, as formas dessas pragas são para mostrar para os egípcios que eles não tinham mais nenhuma proteção divina. Eles nunca tiveram, na realidade, né? Mas eles não sabiam disso, eles foram criados nessa cultura, nessa religião. E o Eterno faz questão de mostrar o que estava acontecendo para que todos pudessem ver. Para que todos tivessem ciência do que estava acontecendo e que o Eterno era o Senhor de tudo. Não tem outro Elohim, não tem ninguém que possa se comparar a ele. Vai Omer Adonai el Moshe, e disse Adonai para Moshe, Hashken baboker, levante-se pela manhã, Vehitiatsev lifnei Faraó, e se apresente, é a mesma palavra para exército, né? É se apresentar com postura, né? Lifnei Faraó, de frente a Faraó, perante Faraó. Rine Yotse Hamaimá, porque ele sairá às águas. Amarta Elaive, diga para ele, Koamar Adonai, assim diz Adonai, Shilach Ami, envia ao meu povo, Veyavduni, e eles me servirão. Kim Eineha Mishlecha, porque se recusares ao enviar o meu povo, Hineni Mashlicha, enviarei Birra em ti, Uviavterra e nos teus servos, Uviamerra e no teu povo, Uvivaterra e na tua casa, Et Ha'arov, um enxame. Essa palavra para enxame aqui é bem curiosa, mas o que a gente presume é que sejam enxames de moscas. O Maliu e encherão Batei Mitzrayim, as casas, encherão as casas de Mitzrayim, as casas dos egípcios. Et Ha'arov, o enxame tomará conta, encherá. Vigam Ha'adamá Asher Hem Aleha. E também encherão o solo que eles ficam em cima. Seria um enxame de insetos tão poderoso que não só tomaria conta das casas, mas até o chão seria coberto desses insetos. Assim, é uma coisa que é terrível a quantidade de insetos. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de passear num sítio ou em algum lugar aqui na região a gente tem
umas praias muito lindas, a região de Ilhabela. É realmente lindo, é uma coisa paradisíaca, é maravilhoso. Só que em algumas épocas do ano, dependendo de como foram as chuvas, existem muitos pernilongos. Então, à noite, se você não usar repelente, não deixar o quarto trancado, você sofre muito com pernilongo. Uma pequena quantidade de pernilongo já serve para deixar você doido. É uma coisa assim que você te desconcentra mesmo. Imagina uma quantidade desses enxames capaz de não só encher, essa palavra aqui que o Eterno diz é umaliô aqui, encher completamente, até não caber mais, ao ponto do solo ficar completo, repleto desses enxames. Tem uma noção do que seria isso? Quão terrível é? Deve ter sido uma coisa assim assustadora. Verifeletir, verifeletir, Baion, Rahu, e nesse dia farei separação, et Eretz Goshen, da terra de Goshen, a Xerami, onde está meu povo, Omet Aleha, Livalti, Hayot, Sham. Arov, Limaan, aqui ele está dizendo que não esteja sobre ele o enxame, não vai haver sobre ele o enxame. Limaan te dá para que conheças que Ani Adonai, Bikerev Haaretz, que para que conheças que eu sou Adonai na terra, aqui nas entranhas da terra, em tudo que há na terra. Então, vejam que a separação entre um e outro ficaria evidente. E o faraó não conseguiria nem disfarçar, mas todos acabam sofrendo de uma maneira ou de outra. E deve ser horrível mesmo, até para os hebreus. Você imagina se andar e ter piolho, mesmo que eles não pegassem o povo de Israel, você imagina que coisa terrível que deveria ser. Vai Santi e porei, Dut Peim a mim, e porei uma remissão entre o meu povo e o teu. E a merra, né? O vem a merra entre o teu povo. Limachar e Riehaot Hazé. Amanhã será este sinal. Olha aqui, conforme a palavra do faraó lá atrás, que seria para amanhã, Limachar, novamente Limachar, vai acontecer esse sinal. Vaiaz Adonai Ken, e assim fez Adonai. Vaiavô Arov, e entraram os enxames. Kavet deitar de forma pesada na casa Faraó. Uveit Avdaiv, na casa de seus servos. Uvihol Eret Mitzrayim, em toda a terra do Egito. Tishachet Haaretz Mifnei Reavrov. E foi corrompida toda a terra diante da face do enxame. É como se não houvesse lugar que não tivesse esses enxames. Vai criar Faraó El Moshe, e chamou Faraó a Moshe. E Aharon, vai Omer Lahu, e disseram, Lihu Zivru, perdão, vai Omer Lihu, e disseram para eles, Zivru Le Elohechem, sacrifiquem ao seu Elohim Baaretz, na terra. Vamos lá, vai criar Faraó, e chamou Faraó El Moshe, Uli Aharon, e Aharon, Vaiomer Lihu, e disseram, vão, sacrifiquem Zivhu li Elohechem, ao Elohim de vocês, Baaretz. Ou seja, vão, sacrifiquem o Elohim de vocês, não em Bamidbar, que era onde o Eterno tinha dito, mas e na terra, que terra? A terra de Mitzrayim. Como assim sacrificar na terra de Mitzrayim? Não seria possível. Mesmo porque não foi isso que o Eterno definiu. O faraó ainda estava querendo barganhar a situação. Ele não percebeu que não estava mais no controle dele, ou pelo menos não quis admitir. Vai Omer Moshe Lo, Nahum. Não podemos fazer Lassot, Ken. Não podemos fazer assim. Certamente a gente não pode fazer assim. Assim o quê? Esse sacrifício. Itoevat Mitzrayim Nisbat Adonai. Porque é abominação aos egípcios o sacrifício a Adonai Elohim, o nosso Elohim. Ken eis Nisbar et Toavat. E se sacrificarmos a abominação Mitzrayim aos egípcios, Lieneirim, aos olhos deles, Vilô Esquilunu, eles não nos apedrejarão? Se a gente fizer o nosso sacrifício ao nosso Elohim aqui, a Adonai, isso é uma abominação aos egípcios. Se a gente fizer isso aqui, eles não vão apedrejar a gente? Por que eu coloquei a imagem desse outro deus pagão aqui? Vocês conseguem perceber que a cabeça desse deus pagão é a cabeça como se fosse de um cordeiro, né?
Esse deus pagão era um deus que tinha para eles a essência desse cordeiro. É, não conhecido, Kenubis, esse deus pagão. Então, para eles, o sacrifício desse deus pagão aqui seria uma abominação. Para quem conhece o Eterno, quem conhece a história, sabe que um cordeiro é um cordeiro. Mas para eles não, era a representação de uma divindade, né? Então eles certamente ficariam surpresos, muito bravos e apedrejariam o povo se vissem isso acontecer. Morte desses cordeiros, porque representaria que esse povo estaria falando que esse Deus aqui nada vale, né? Então eles não permitiriam esse tipo de sacrifício ali. Por isso que o Eterno disse: permita que a gente sirva Bamidbar no deserto. Derer, um caminho, Shiloshet e Amim, de 3 dias, na Lecha Bamidbar, andaremos no deserto. Bizavarnu, e sacrificaremos lá Adonai ao Eterno, Eloheinu, o nosso Elohim. Kasher e Omar Eleino, conforme foi dito para nós, conforme ele nos orientou. Vai Omer Faraó, Anohi, Ashalar e Tihem. E disse Faraó: se eu enviar a vocês o Zivartem e sacrificarem lá Adonai Elohim, o Elohim de vocês, Bamidbar, no deserto, Rak Harihek, apenas não muito distante, Lotarriku, apenas não muito distante, se afastem, apenas não muito longe vocês caminhem, não vão para muito longe. Laleret, caminham, vão, podem ir, Haitiru, Baadi. E também roguem por mim. Olha só, ele pede para rogar por ele. Aqui parece que ele deixou o povo ir para fazer esse serviço, esse sacrifício. Vamos ver se é assim mesmo. Aqui aparentemente então ele deixou. Vamos continuar vendo o que aconteceu. Vaiomer Moshe, Rine Anohi, Yotse Miamecha, eu me afastarei do teu povo, Perrai Tarti, e clamarei, intercederei, El Adonai, a Adonai, Bissar, Avor, e se afastará e tirará Mi Faraó de Faraó, Me Avdaiv dos seus servos, o Me Amor e do seu povo, Machar amanhã apenas, Rak. Al Yosef, apenas não acrescente Faraó, Atel Livilti, apenas não acrescente Faraó engano, Shilar et Ha'am, em impedir o povo Lisborra lá Adonai, em impedir o povo de ir para sacrificar ao Eterno. Ele está aqui ainda alertando Faraó. Faraó, tome cuidado, eu vou fazer o que você me pediu, vou interceder por você, e amanhã você ficará livre desses enxames. Olha só, o amanhã de novo, Lemahar. Amanhã você ficará livre desses enxames. E apenas não acrescente mais culpa, né, a você, brincando com o povo, impedindo o povo de ir para sacrificar Adonai. Curioso a gente pensar numa coisa também, provavelmente esses encontros aconteciam mais ao fim da tarde, né? E se é isso mesmo, o fato de Faraó pedir que amanhã fosse feito o processo, lembra que a primeira vez ele fala: amanhã você manda tirar as ãs. É como se ele estivesse ainda esperando que os seus deuses fizessem isso, né? Tirassem essas pragas de cima dele. Porque eles acreditavam, os egípcios, que enquanto o sol não estava no céu, eles não tinham proteção divina. A proteção divina diminuía. Porque para eles o sol era um deus, né? Então ele pedia para que Moshe fizesse isso no outro dia, para se passar a noite, Ra renovar suas forças, porque eles acreditavam que Ra, o deus do sol, renovaria suas forças e talvez fosse capaz de resolver o problema. E a gente vê que não é isso que acontecia claramente, né? Aqui se encerra a praga desses enxames, né? Vamos ler aqui para a gente ver, e eu já falo sobre essa outra divindade derrotada, suposta divindade, né? Divindade egípcia. Vaietse Moshe me'im Faraó. E saiu Moshe diante da presença de Faraó, Vaietar, e intercedeu e orou El Adonai, a Adonai. Vaias Adonai que divar Moshe, e fez Adonai conforme disse Moshe. Vaisar Ha'arov, e removeu o enxame de Faraó, Me Avdaiv, e dos seus servos, o Me Amor, e do seu povo. Lo Nisar Errad, e não ficou nenhum único.
não sobrou nenhum. Olha só que coisa curiosa. Ah, eu disse que ia falar sobre essa divindade pagã, né? Esse aqui é o deus Shu, é um outro deus, é o deus do ar. Tem na cabeça dos egípcios, ele poderia ter impedido isso. Ele foi derrotado, ele não estava presente, porque ele permitiu que isso acontecesse. Na verdade, ele, contra sua vontade, foi executado e essas coisas aconteceram. Isso é o que um egípcio provavelmente pensaria que estava acontecendo. Tu era o deus do ar, ele era o responsável por separar a deusa do céu do deus da terra, o Geb. Então ele era mais poderoso que o céu e a terra. Olha a cabeça dos egípcios. Então, para um enxame como esse atacar o povo egípcio dessa forma, esse deus aqui na cabeça deles provavelmente só poderia tá morto, não é? Vai bet e ficou pesado para Faraó et levou e pesou Faraó o seu coração e tornou Faraó o seu coração culpado Gam Papaam, também dessa vez Razota. Pilosh Ram e não enviou ao povo. Bom, meus queridos, meus amados irmãos, a gente encerra então o nosso estudo por aqui. Vamos ouvir, cantar, brincar com o anime. Depois vamos tocar juntos aqui um Teilim. E após isso a gente escuta uma música aí do More Haimson e se despede. Vamos lá. O Eterno te abençoe e te guarde, resplandeça Adonai o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, levante Adonai o seu rosto sobre ti e te conceda shalom, paz, saúde, prosperidade, bem-estar, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Shem Yeshua Amashiach, em nome de Yeshua, um ungido do Eterno. Vamos cantar um Teilim então, meus irmãos. Deixa eu tirar os filtros aqui de áudio. Vamos lá. Teilim 121, Yosef Karduner. Também estou usando a cifra do Moreh Haimson. Vamos lá. Shila malu Sainai learim Meaia vo esri Esri meima Shem Você chamai varet Aliten lamot raglecha Alianu Shomrea Hine loyanu Velo Shomer Israel Hashem Shomea Hashem Tzilcha Aliyat Yeminea Yomam Hashemesh Lo Yakeka Ve'area Balayla
Hashem yishmocha mikol ra, yishmor et nafsheha, Hashem yishmor tzetzal voecha, me'ata ve'ad olam. Shir lamalu, esa'einai le'arim, me'ain yavo estri, estri me'ima Hashem, use shamayim ba'aretz, al yiten lamot raglecha, al yanum shomecha, hine lo yanum velo yishan shomer Yisrael, Hashem shomecha, Hashem tzilcha, al yad yeminecha, yomam hashemesh lo yakeka ve'areach balayla, Hashem yishmorcha mikol ra, yishmor et nafshecha, Hashem yishmor tzetzal voecha, me'ata ve'ad olam. Oy, 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 shir lamalu, esa'einai le'arim, me'ain yavo estri. Baruch Hashem, meus irmãos, Baruch Hashem. Guardar o violão. Vamos colocar aqui mais uma canção para vocês se despedirem aí. Agradeço muito por ter podido estar com vocês aqui nesse espaço de tempo e que o Eterno abençoe vocês, que a gente possa ter uma continuação desse Shabat maravilhoso em Shalom, em plenitude, em paz, e a gente se vê no estudo da tarde, se o Eterno assim permitir. Um grande abraço, um beijo no coração de todos. Shalom, shalom. A propósito, não tem como não elogiar, né? Essas músicas que o Moré Haimson está produzindo ficaram maravilhosas. Muito obrigado e parabéns, Moré. O Eterno continue te abençoando para que você consiga aí produzir tantas coisas maravilhosas cada vez mais, viu? Um grande abraço e vamos lá. Shalom, shalom, meus amigos.